Que bom que os bons ventos os trouxeram novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 350ª noite. Na hora acostumada, Sherazade continuou com a sua história para sua irmã Dinazarda e o sultão Shahriar. E assim ela prosseguiu. O califa, que não queria demorar-se mais tempo, cedeu à importunação do cego e deu-lhe um bofetão assaz leve. Largou logo o cego, agradecendo-lhe e abençoando-o. Continuou o califa o seu caminho com o grão-vizir, mas alguns passos dali, disse aquele, é preciso que o motivo que induziu este cego a portar-se assim com todos os que lhe dão esmola seja um motivo grave. Tomara saber qual foi esse motivo. Assim volta e diz-lhe quem sou, que não deixe de achar-se amanhã no palácio à hora da oração da tarde e que quero falar-lhe. Retrocedeu o grão-vizir, deu a sua esmola ao cego e depois de lhe aplicar um bofetão, transmitiu-lhe a ordem e veio ter com o califa. Entraram na cidade e, passando por uma praça, acharam nela um grande número de espectadores que estavam observando o mancebo ricamente vestido, montado numa égua que corria rédea solta à roda da praça e a maltratava cruelmente, fatigando-a e esporeando-a sem descanso algum, de modo que estava toda em escuma e em sangue. O califa, pasmado da desumanidade do mancebo, parou para perguntar se alguém sabia que motivo tinha para maltratar assim a sua égua. Soube que o ignoravam, mas que havia já tempo que todos os dias e à mesma hora lhe dava este penoso exercício. Continuaram a marchar, e o califa disse ao grão-vizir que observasse bem tudo, e que não faltasse a trazer-lhe no dia seguinte este mancebo à mesma hora que o cego. Antes que o califa chegasse ao palácio, numa rua por onde havia tempo que não passara, observou um edifício novamente construído, que lhe pareceu ser o palácio de algum grande da sua corte. Perguntou ao grão-vizir se sabia a quem pertencia, e o grão-vizir respondeu que o ignorava, mas que ia informar-se disso. Com efeito, perguntou a um vizinho, que lhe disse que esta casa pertencia a Cogia Hassan, denominado Allahabal, em razão da profissão de cordoeiro que lhe vira ele mesmo exercer em uma grande pobreza, e que, sem saber por que parte a fortuna o favorecera, tinha adquirido tão grandes cabedais que sustentava muito honrosa e esplendidamente a despesa que fizera mandando-a construir. Foi o grão-vizir ter com o califa e deu-lhe conta do que acabava de saber. Quero ver esse Cogia Hassan al-Rabal, disse o califa. Vai dizer-lhe que se ache também amanhã no meu palácio, à mesma hora que os outros dois. Não faltou o grão-vizir a executar as ordens do califa. No dia seguinte, depois da oração da tarde, entrou o califa no seu quarto e o grão-vizir introduziu logo os 3 personagens de que temos falado e os apresentou ao califa. Prostraram-se todos 3 perante o trono do sultão e, tendo-se levantado, perguntou o califa ao cego como se chamava. Chamo-me Baba Abdala, respondeu o cego. Baba Abdala, replicou o califa, teu modo de pedir esmolas me pareceu ontem tão estranho que, se não me contivesse por certas considerações, guardar-me-ia de ter a complacência que tive para contigo. Ter-te impedido desde então de dar mais esmola ao público e escândalo que lhe dás. Mandei-te, pois, vir aqui para saber de ti qual é o motivo que te induziu a fazer um juramento tão indiscreto como o teu, e pelo que me dissesses, julgarei se obrastes bem e se devo permitir que continues no modo de obrar que me parece de péssimo exemplo. Dize-me, pois, sem ocultar-me coisa alguma, de onde te veio este pensamento extravagante. Nada me ocultais, pois quero absolutamente saber a verdade disso. Baba Abdala, em face desta repreensão, prostrou-se segunda vez perante o trono do califa. E depois de ter se levantado, comendador dos crentes, disse-lhe: Logo peço humildemente perdão a vossa majestade da ousadia com que exigi
e o forcei a fazer uma coisa que na verdade parece extravagante. Reconheço o meu crime, porém, como não conhecesse então a vossa majestade, imploro a sua clemência e espero que atenderá a minha ignorância. Quanto a vossa majestade classificar o que faço de extravagância, confesso que na verdade o é, e a minha ação deve parecer tal aos olhos dos homens, mas quanto a Deus é uma penitência muito módica de um pecado enorme que cometi, e que não espiaria ainda que todos os mortais, uns após os outros, me enchessem a cara de bofetões. Disso será a vossa majestade o juiz, quando pela narração da minha história, que vou contar-lhe, obedecendo às suas ordens, lhe tiver dado a conhecer qual é esta culpa enorme. História do cego Baba Abdala. Comendador dos crentes, continuou Baba Abdala. Nasci em Bagdá, com algum cabedal que tinha herdado de meu pai e de minha mãe, que ambos morreram poucos dias depois um do outro. Ainda que estivesse em tenridade, não me portei todavia como um mancebo que o gastasse em pouco tempo com despesas inúteis e na devassidão. Pelo contrário, de nada me esqueci para aumentá-lo com minha indústria, com minhas aplicações e com os trabalhos a que me dava. Finalmente chegaram as minhas riquezas a ponto de possuir 80 camelos, que alugava aos mercadores de caravanas, que me rendiam grossas somas de cada viagem que fazia a diversas partes da extensão do império de Vossa Majestade, onde os acompanhava. No meio desta felicidade e com um forte desejo de enriquecer ainda mais, um dia, como voltasse de Balsora, sem carga com os meus camelos, que lá conduzira carregados de fazendas de embarque para as Índias, e como os fizesse pastar numa paragem muito afastada do povoado, e onde o bom pasto me fizera demorar, um derviche a pé que ia a Balsora chegou-se a mim e assentou-se a meu lado para descansar. Perguntei-lhe de onde vinha e onde ia. Fez-me as mesmas perguntas, e tendo satisfeito a nossa curiosidade de parte a parte, e convidando-nos um ao outro, pusemos-nos a comer juntos. Enquanto comíamos, depois de ter nos entretido de muitas coisas indiferentes, disse-me o derviche que num lugar pouco afastado daquele em que estávamos, sabia de um homem cheio de riquezas, que ainda que os meus 80 camelos fossem carregados de ouro e de pedarias, que dele se pudesse tirar, quase que não se conheceria a falta. Esta boa nova me admirou e me elevou ao mesmo tempo. A alegria que tive foi tanta que quase me desconhecia. Não me parecia que o derviche fosse capaz de enganar-me, e assim lancei-me aos seus braços, dizendo-lhe: Bom derviche, bem vejo que pouco se vos dá dos bens do mundo, e assim de que pode servir-vos o conhecimento deste tesouro? Sois só, e dele não podeis levar senão muito pouca coisa. Ensinai-me onde está, com ele carregarei os meus 80 camelos, e far-vos-ei presente de um, em reconhecimento do bem e do gosto que me tiverdes feito. Percebendo que já era dia, cessou Sherazade de falar neste instante. Ah, califa, sempre curioso de saber das coisas de Bagdá. Em seus passeios conheceu um cego, um mancebo e um cordoeiro, e quis saber de suas histórias. Trouxe-os ao palácio e pediu que as narrassem, e assim faz o cego, que inicia sua história dizendo que cometeu um grande crime. Que crime será esse? E por que merece um castigo tão extravagante como classificou o califa? Veremos a continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.